Glória a Deus. É um momento de muita alegria para nós, né? Sabermos que nós temos um Deus que é fiel. E nessa alegria, venho trazer uma palavra para a igreja, e eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, lá no capítulo 9. João, capítulo 9. Você que achou, eu gostaria que você se colocasse em pé. Para mim foi uma vitória hoje, porque eu não chorei, hein? Amém. Já tinha chorado antes, viu, Milena? Amém. João, a partir do capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Acharam? A palavra nos diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, continue em pé, nós vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta. Nós queremos te agradecer por esse momento de alegria na tua casa, onde nós temos a oportunidade e a liberdade de cultuar e de falar da tua santa palavra. Senhor, que os teus filhos hoje saiam daqui revigorados, com a esperança renovada e com a fé deles fortalecida, em nome de Jesus. Que ouvidos hoje sejam destampados, que pensamentos hoje sejam mudados em nome de Jesus. Que eu diminua aqui, que o Senhor cresça, e que não seja a minha voz neste local, mas a tua voz. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Esse capítulo de João, essa passagem, é uma passagem que eu gosto muito, até porque eu dei uma olhadinha nas minhas pregações. Eu preguei nessa palavra aqui no capítulo 9 de João, em 2018, acho que 2 semanas antes de ir lá para Israel. Nós tivemos a oportunidade de ir para Israel, e lá em Israel, eu tive a oportunidade de entrar nesse tanque de Siloé. Esse tanque aqui, ele fica no finalzinho de um túnel de Zedequias, e ali ele deságua justamente nesse tanque, chamado tanque de Siloé, o enviado. E ali foi um momento importante para mim, muito bom, prazeroso de estar no local. E aqui na minha Bíblia, se você quiser ver, eu escrevi nesse dia: estive aqui. E é bom pregar um local onde você um dia esteve. Mas esse capítulo de João 9, e a gente sabe que João, o discípulo amado, ele não apenas viu aquilo realmente que o Senhor fez, os milagres que o Senhor fez. Ele não apenas ouviu, mas ele viu, ele estava presente. E isso tem um significado ainda mais especial.
E aqui a palavra, eu creio que na sua Bíblia também está descrito, antes do capítulo 9, está escrito assim, na minha está assim, a cura de um cego de nascença. Então, o primeiro cego de nascença que foi curado pelo Senhor Jesus, cego de nascença. Ele não tinha visão, perdeu a visão e voltou e tornou a ver. Não, ele era um cego de nascença. E as Bíblias de estudo, você vai ver que João aqui está relatando como o sexto milagre do Senhor. Mas nós temos vivido aqui um tempo, e uma palavra que está sobre nós, das pedras na nossa coroa. E que em nome de Jesus você esteja firme nesse propósito de levar as pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Mas talvez você esteja sentado aqui e você está falando para você mesmo, olha, bispo, eu gostaria tanto de falar do Senhor Jesus para as outras pessoas, mas eu estou passando um momento tão difícil na minha vida, um momento de dificuldade, que eu não tenho condições de falar do Senhor para ninguém. Eu estou passando um momento de dificuldade financeira, estou passando um momento de dificuldade dentro do meu casamento, dentro da minha empresa, no meu trabalho, a qual eu não me sinto digno, e eu não tenho nenhum tipo de motivação para falar do Senhor Jesus. Eu não tenho coragem de falar do Senhor Jesus. Ou talvez aquilo que você tenha feito lá no passado, que ainda você talvez possa lembrar de um pecado cometido, e você olhe para a situação, para essa palavra que nós estamos debaixo dela nesse ano 2022, e fala, olha, eu não posso falar do Senhor Jesus, porque no meu emprego, na minha casa, os locais onde eu andei, eu fiz tanta coisa errada, que se eu tentar falar, as pessoas não vão acreditar em mim. E olha, eu sei que tem pessoas que passam por isso, que querem falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, que estão atrás das suas pedras para as suas coroas, mas não conseguem devido a isso. Mas tem um homem, assim como ele curou esse cego, a palavra aqui no início fala que caminhando Jesus passou. E assim o Senhor Jesus um dia na tua vida também passou e te viu. E Ele tem o poder e a autoridade para mudar todas as coisas. Isso que você está sentindo, essa incapacidade de você falar do Senhor Jesus para as pessoas, devido àquilo que você está passando no momento, saiba que o nosso Deus, saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar toda a situação na tua vida, amém? Então eu gostaria de dizer para você, essa manhã, você que se dispôs a levantar, como eu falei aqui, que tudo muda quando Jesus passa. Fala para o seu irmão, tudo muda quando Jesus passa. E o que muda? E aí? Fala para ele, tudo. Muda tudo. Lá em João 9, no versículo 1, a palavra nos diz, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E olha, eu posso dizer para você que eu posso me colocar nesse lugar desse homem, porque um dia eu estava cego para as coisas do Senhor. E eu me lembro do dia que o Senhor passou e me viu. Foi o dia que uma pessoa entrou dentro da minha casa, e eu estava endemoniado, e é verdade, e essa pessoa veio falar para mim do amor do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que naquele momento o Senhor entrou dentro da minha casa, Ele passou por ali e Ele me viu. Assim também é com você, meu irmão. Eu não sei por onde você andou, eu não sei quais foram os pecados cometidos, aquilo que você passou, mas uma coisa eu sei, que um dia o Senhor passou por você e Ele te viu. E isso é tão especial porque esse homem estava cego, era cego de nascença, ele estava ali à beira do caminho, e um dia o Senhor passou por ele e o viu. Eu creio que isso tenha sido tão especial, tão marcante, porque os próprios discípulos entenderam e viram aquilo que o Senhor estava fazendo. Não foi apenas um olhar. Assim como nós passamos diante de tantos mendigos na rua, de cegos que estão pedindo esmola. Mas o olhar do Senhor foi diferente para esse homem. E por isso que a palavra fala que caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença.
Diferentemente de tantas pessoas que clamaram por cura, que pediram ao Senhor Jesus Cristo para ser curado, que foram atrás do Senhor e tocaram nas vestes dele, esse homem aqui, ele estava apenas naquele local. E não foi ele que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que o escolheu. E é assim com a vida de cada um de vocês aqui. Porque antes mesmo de você entrar nesse local, antes mesmo de você ouvir a palavra do Senhor, antes mesmo de você aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Ele te viu e Ele te escolheu. E isso é fascinante, porque mostra o tamanho do amor do nosso Pai para conosco. E como eu falei, não precisa abrir, lá em João 15,16, é muito famoso, nós sabemos esse versículo: não fosse vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então, quando você levantou hoje de manhã para estar aqui, para ouvir a palavra, talvez você não tinha nem força para estar aqui, foi o Senhor que te trouxe, foi Ele que te escolheu. Lá em Marcos 8:22 e Mateus 20:30, fala também de 2 cegos. Lá em Mateus 8 fala que trouxeram um cego até o Senhor Jesus. E em Mateus 20 fala que os 2 cegos estavam ali no caminho de Jericó. Levaram um cego e aqueles outros 2 cegos estavam ali clamando: esse aqui não fez nada. Entenda isso. O Senhor apenas viu ele. E como eu mesmo disse aqui, tudo muda quando Jesus passa. E talvez o pensamento desse cego, de uma pessoa cega, numa época dessa, qual seria o pensamento dele? Olha, minha vida vai acabar assim, eu sou cego, não tenho condições nenhuma, eu não tenho ideia do que passava nos pensamentos daquele homem. Não tem como a gente ter ideia, mas eu creio que não era fácil naquele tempo ser uma pessoa cega. Já não é fácil hoje, com as facilidades que se tem no nosso dia a dia. Imagine nesse tempo. E eu posso ver isso claramente quando, das vezes que eu estive em Moçambique, e lá tem muito cego, muito cego. O dia que você for lá, você vai se espantar da quantidade de pessoas que têm problemas físicos e cegos. Eu creio que toda a questão da malária, toda a questão de doenças que estão ali naquela terra, as crianças nascem cego. Então é muito difícil você ver as crianças, os velhos cegos, pedindo comida ali nos semáforos ali na cidade da Beira. Eu creio que deve ser essa condição. Mas nós não sabemos o pensamento desse homem. Mas uma coisa nós temos certeza: que os pensamentos do Senhor Jesus Cristo para com ele era totalmente diferente do pensamento dele para ele. O pensamento que você tem, meu irmão, em relação à sua pessoa, é totalmente diferente do pensamento que o Senhor Jesus tem sobre você. Lá em Jeremias 29:11, a palavra fala: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então, quando Jesus passa, tudo muda. Saiba que esse pensamento que talvez você tenha de incapacidade, de você não conseguir chegar até onde você deseja, esse pensamento de você olhar essa situação e falar: olha, isso aqui é uma parte cega da minha vida, eu não vou conseguir, eu já deixei para trás, não vai dar certo. Saiba que o Senhor olha para você e Ele não vê dessa maneira, Ele vê totalmente diferente. Ele sabe onde você vai chegar e a forma como você vai conseguir chegar até lá. Então você tem que mudar a forma de pensamento, porque o Senhor, o teu Pai, Ele olha para você e os pensamentos dele são diferentes a seu respeito. É totalmente diferente. E quando a gente fala de pensamento, os nossos pensamentos e os pensamentos do Senhor, como nós vimos aqui a apresentação da Luísa, para tudo o Senhor tem um propósito. E o pensamento do Senhor, antes de nos formar, antes que nós nascêssemos, o pensamento dele é que nós tivéssemos propósito nessa terra. E o desejo dele. E muita gente que está dentro da igreja, que ama o Senhor Jesus, está atrás de um propósito. Mas eu vou falar uma coisa para você essa manhã. O propósito de Deus já foi o seu nascimento.
O propósito de Deus, o propósito do Senhor já foi o teu nascimento. Você não nasceu para que você tivesse um propósito. Não, você já era propósito, você já é propósito do Senhor. E assim também como aquele homem que estava cego naquele local, ele era cego, mas havia um propósito para aquela cegueira dele. A própria palavra aqui nos fala, olha para o texto, em João 9:3, a palavra vai nos falar. Aqui os discípulos interrogam ele, e o Senhor fala, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Meu irmão, você não está aqui à toa. O Senhor quer manifestar as boas obras dele em você. Independente da dificuldade que você está passando, é financeira, é no casamento, é com uma doença, eu não sei qual é, o Senhor sabe. Mas uma coisa eu sei, que os pensamentos dele são diferentes. Os pensamentos são diferentes. E o Senhor, olhando para aquele cego, quando tirou aquele cego dessa condição, aquele homem, e como acontece até hoje, era à beira da sociedade, era marginalizado, principalmente nessa época aqui, que é uma época judaica. E o Senhor agora tira esse homem do anonimato, para fazer com que ele se torne uma pessoa conhecida. O Senhor, meu irmão, quando olhou para você, Ele tirou você do anonimato, e te fez uma pessoa conhecida. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que tem capacidade. Aquele homem vivia à beira do caminho, vivia sentado à entrada do templo, eu não sei onde ele estava, mas ele era um anônimo, era uma pessoa esquecida pela sociedade, e quando o Senhor o viu, tirou ele do anonimato, e fez ele uma pessoa conhecida. Lá em João, aqui no texto, no versículo 9, quando ele volta curado, as pessoas falam assim, uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Então, talvez você esteja sentindo tão esquecido pelo Senhor. Olha, você pode ficar assim, as pessoas podem te esquecer. Qualquer um pode esquecer. Até mesmo na data do seu aniversário, talvez a pessoa que você está esperando te ligar, nem te ligue. Mas sabe de uma coisa, o Senhor não te esquece em nenhum momento. Você é conhecido pelo Senhor Jesus Cristo. E assim aconteceu com aquele homem, que estava assentado cego, e agora quando recebe a cura, volta e as pessoas se maravilham com aquilo lá, e ele fala, sou eu. Assim é você. Então, mude os pensamentos a seu respeito, porque os pensamentos do Senhor a seu respeito são totalmente diferentes. Você não é uma pessoa anônima no meio desse mundo, você é uma pessoa conhecida pelo Senhor Jesus Cristo. Ele te conhece, sabe o que passa dentro do teu coração, e Ele te chama pelo nome. E uma coisa que nós temos que entender aqui, quando a gente olha agora para esse milagre, a gente olha para o milagre, olha para a cura, e essa cura, claro, está ligado à visão daquilo que o cego passou a ver, e é assim quando o Senhor passa pela nossa vida. Na verdade, o Senhor passa pela nossa vida, e Ele está na nossa vida a todo momento, é a nossa visão. Nós temos que entender que a nossa visão também é totalmente diferente da visão do Senhor a nosso respeito. Primeiramente, o Senhor nos amou, amém? Você crê nisso? Primeiramente, o Senhor nos amou. Ele nos escolheu. E a visão dele é muito diferente da visão que você tem do mundo. O que ele fez com o cego ali, relacionado à visão, assim também o Senhor fez conosco. Ele mudou a nossa visão. Vá no versículo 2, por favor. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que fosse cego? Olha a visão do homem. Olha a visão dos discípulos do Senhor.
Quando o Senhor Jesus Cristo viu aquele homem ali, a palavra fala assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. A palavra poderia nos colocar dessa maneira: caminhando Jesus viu um cego de nascença. Faria o mesmo sentido para você? Caminhando Jesus viu um cego de nascença? Seria o mesmo sentido, até o mesmo artigo masculino. Mas a palavra fala assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Quando Jesus olha para você, Ele não está olhando o seu problema, Ele não está olhando o seu pecado, Ele não está olhando a sua dificuldade. Ele está olhando para você, Teresa, para você, para o senhor pastor Marcelo. Milena, Ele está olhando para você. Luiz, Ele não está olhando para os nossos problemas. Mas aqui mostra dois tipos de visões: a visão do Senhor, porque a palavra fala assim: viu um homem cego de nascença, e logo depois a visão dos discípulos, porque os discípulos agora interrogam o Senhor: quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que nascesse cego? Essa visão aponta para a nossa visão, uma visão terrena. Dois tipos de visões aqui nós temos: a visão horizontal, essa que nós estamos vendo, e a visão vertical do Senhor Jesus. Então, o Senhor nos ensina que a nossa visão tem que ser como a visão do Senhor, a visão vertical, diante daquilo que você passa, diante da sua incapacidade. Nós estávamos de férias semana passada, e eu estava com uma situação na empresa, no trabalho. Aí eu estava trabalhando logo cedo, e nós estávamos na praia, juntamente com o apóstolo a pastora Adriana. E logo cedo eu falei para a pastora Adriana uma dificuldade, né, pastora, que eu estava passando logo cedo na empresa. E aquilo atribulou o meu coração, e eu queria tentar resolver, eu estava longe. E ali a pastora Adriana falou duas palavrinhas para mim, que eu parei e pensei assim, pastor, na mesa. Falei: puxa, eu estou olhando para as coisas desse mundo, para o que está acontecendo, eu tenho que olhar para o alto. Porque quem vai resolver a situação não sou eu, até porque eu estava longe, né, pastora? Mas é o Senhor Jesus Cristo. E chegou no final do dia, estava tudo resolvido. Não adiantaria eu fazer nada, eu estava longe, estava acontecendo aqui na cidade, em Araraquara. E eu sei que quem realmente resolveu tudo isso para mim, Fausto, foi o Senhor Jesus. E é assim que Ele faz na tua vida e na vida de muitos aqui. Porque a visão do mundo, como a visão desses discípulos, elas são diferentes. A visão do mundo e a visão do discípulo é a mesma visão que talvez nós possamos ter até sobre tudo aquilo que nós estamos passando no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. O mundo pode olhar para você e falar assim: está doente. O presbítero César está doente. O Senhor olha para ele e fala assim: ó, está curado. O mundo, as pessoas podem olhar para você e falar assim: esse é um órfão. O Senhor Jesus olha para você e fala assim: é um filho de Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade e as pessoas perto de você, na sua família, falam: por que isso? E o Senhor olha e fala assim: ó, para que isso? Tem uma finalidade. Mesmo que aquele momento seja de dor, tem uma finalidade. Você pode estar pensando: que momento de sofrimento é esse que eu estou passando? E como está difícil. Já há tanto tempo estou pedindo, clamando e ainda sofro. E o Senhor olha para você e fala: meu filho, isso é um projeto. Você está passando agora, é sofrimento para você, mas há um projeto para mim. E é um projeto para você, meu irmão. Você fique tranquilo em relação a isso. As pessoas talvez, ou você olhe para algo na tua vida que não aconteceu, que você tentou e não deu certo, e você olha e fala assim: isso é uma derrota na minha vida. O Senhor Jesus olha para isso e fala assim: ó, é apenas o começo da vitória. Talvez não era aquilo que o Senhor queria para a tua vida, e você acha que é uma derrota, mas é apenas o começo da vitória, porque Ele vai te mostrar o caminho certo. As pessoas podem olhar para isso que está acontecendo, ou você olhar para a situação e falar assim: ó, é o fim. O Senhor olha e fala: é apenas o começo. O mundo olha para as coisas do hoje, do agora. O Senhor olha para o amanhã e para a eternidade. Então são duas visões totalmente diferentes. Agora, qual é a visão que você quer ter?
Não foi apenas a cura de um cego, mas também foi a mudança de visão daquele homem. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, tudo muda quando Jesus passa. Como que está o teu pensamento em relação a você? Como que está a sua visão em relação às coisas que estão próximas de você, ou aquilo que está acontecendo com você? Lembre-se, os pensamentos do Senhor e a visão do Senhor são totalmente diferentes da nossa. Um exemplo que nós podemos ter aqui na palavra do Senhor é lá em 1 Samuel 16, não precisa abrir, lá vai falar da unção de Davi, e ali Samuel entra ali na casa de Jessé, e os filhos dele estão ali, e ele olha ali para Eliabe, agora é o homem, e vê a estatura dele. Com certeza ele era um homem alto, formoso, e na cabeça, no coração dele fala: bom, é esse aqui que eu vou ungir. E o Senhor fala assim ali para ele. Perguntou ainda o Senhor Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meu irmão, independente daquilo que você passa agora, talvez eu possa estar olhando para você, diante de algumas situações que nós sabemos e que nós clamamos e oramos aqui, e eu esteja vendo apenas o seu exterior, mas o Senhor conhece o seu coração. Se alegre nisso. O Senhor conhece o teu coração. Se fortaleça para que tudo mude na tua vida, para que você possa ver as coisas diferentemente. E se você se sente incapaz de falar da palavra do Senhor Jesus para as outras pessoas, saiba que o Senhor vai te capacitar para isso. E que as coisas vão mudar na tua vida, porque onde o Senhor passa, tudo muda. Fala para o seu irmão: onde Jesus passa, tudo muda. E uma coisa que muito bonita que nós podemos ver também nesse texto é que o Senhor, Ele tira todo e qualquer tipo de sentença. Talvez você esteja aqui tanto tempo e dentro de você ainda existe algumas sentenças que precisam ser retiradas. Não é porque o Senhor Jesus não tem capacidade, pelo contrário, é que você ainda não entendeu algumas coisas. Quando Jesus agora fez o milagre da cura desse cego de nascença, a palavra nos descreve aqui que ele curou no dia de sábado. Vá no versículo 14, por favor, de João 9:14. Nós não lemos aqui esse versículo. A palavra fala assim para nós: e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Que dia que era? Sábado. O judeu, ele autorizava a cura no sábado? Autorizava ou não? Não. O judeu trabalhava no sábado? Não. O judeu não fazia nada no sábado, até porque no sábado era o dia de descanso do judeu. Agora Jesus passa naquele local, vê aquele cego, faz lodo com a sua saliva, passa nos olhos desse homem e fala para ele: vai até o tanque de Siloé e se lave. O Senhor Jesus Cristo sabia que aquele dia era o dia de sábado? Sabia. E o cego, será que sabia que aquele dia era dia de sábado? Possivelmente sim. Possivelmente sim. E sabendo, talvez, que esse fosse o dia de sábado, o cego pensasse assim: hoje não, nada pode acontecer comigo. Eu não posso ser curado hoje, porque hoje é sábado. O judeu nada faz no sábado. Meu irmão, talvez tenha áreas da sua vida que você está colocando essa área dentro do dia de sábado, e você vai entender isso que eu estou falando. O Senhor sabia que naquele dia não poderia fazer aquilo, mas o Senhor, Ele quebra essa regra do judeu. Porque o Senhor Jesus Cristo é dono de todo o tempo. E Ele faz justamente isso naquele dia, para mostrar
que Ele pode fazer todas as coisas a qualquer tempo, que o tempo dele é totalmente diferente do tempo do homem. Nós temos a capacidade de limitar o nosso Senhor em muitas coisas da nossa vida, em muitas áreas, principalmente essa de falar do amor do Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas. Talvez você esteja olhando e fale: olha, eu não tenho capacidade, você está limitando isso, mas o Senhor mostra aqui que não existe limite para eles, e nesse dia Ele faz e cura esse homem. E isso, o judeu não gostou nada da atitude do Senhor Jesus. Então essa área que talvez você tenha colocado no dia de sábado, espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Meu irmão, não limite isso, porque o Senhor, Ele entra ali e Ele faz a cura, Ele muda, Ele transforma, e é conforme o tempo dEle. Não era conforme o tempo do homem, não era conforme o tempo do judeu, mas era conforme o tempo dEle. E você tem que crer nisso, porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Dentro do teu coração tem coisas que você tem esperado, mas saiba que vai acontecer. Porque assim como não havia o sábado para o Senhor, Ele curava e Ele curou naquele momento, assim também o Senhor Jesus Cristo é na tua vida. Que o tempo dEle é totalmente diferente do nosso tempo. Mas tem algo aqui muito lindo nessa passagem, no meio dessa passagem também. É porque esse homem não era apenas cego. Ele não era apenas cego. Ele tinha outra qualidade também. Lá no versículo 8, por gentileza, João 9, no versículo 8, a palavra vai nos dizer assim: então os vizinhos e o que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Puxa, além de ser cego, esse homem era mendigo. Ele tinha duas grandes dificuldades: a cegueira e a questão de ser o mendigo. O mendigo é aquele que vive do sustento daquela pessoa que quer dar para ele. Ele não tem condições do autossustento, ainda mais sendo cego. E algo aqui que o texto nos ensina muito lindo. Porque o cego, ele não sabe para onde vai. E o mendigo não tem para onde ir. Se o Senhor Jesus Cristo apenas tivesse colocado o lodo nos olhos dele, e naquele momento ele tivesse a visão dele fosse restaurada, não falo nem restaurada porque ele não tinha, né, a visão, talvez esse homem, ele permanecesse ali no mesmo lugar. Entenda isso que eu estou falando para você. Talvez ele permanecesse no mesmo lugar onde estava. Ele apenas iria recuperar a visão, mas ele olharia para aquele momento, de onde talvez acostumavam colocar, porque alguns relatos na Bíblia você vê que as pessoas levavam os cegos até as portas do templo, os cegos. Talvez ele olhasse naquele local e falasse: bom, eu passei todos os anos da minha vida aqui. Ele já não era um menino, era um adulto. Se você continuar lendo o capítulo 9, você vai ver que os fariseus, quando interrogam ele, chamam até os pais dele. E os pais ali com medo falam: olha, ele já tem idade de homem, já tem idade suficiente para responder por ele. Mas se o Senhor tivesse apenas curado ele ali, ele olharia agora para aquele onde ele estava e: bom, eu passei a minha vida inteira aqui, Adriana, eu vou ficar aqui. E aqui onde me colocar, eu vou permanecer aqui. Mas nós tiramos uma lição aqui. E é assim que o Senhor faz conosco também. Passou lodo nos olhos desse homem e pediu para ele ir até o tanque de Siloé. Olha, irmão, se você procurar na internet, você vai ver como que é o tanque. Não é o tanque que a gente imagina da nossa casa, tá bom? Onde tem a torneira, e você abre, e esse homem lava o rosto. Meu irmão, é uma ribanceira, uma escadaria que você desce até chegar lá no tanque. Imagine a dificuldade para esse homem chegar até lá no tanque. Mas o Senhor fez com que ele saísse do local onde ele estava. E a palavra fala que quando ele
foi curado, ele voltou a ver, ele voltou e as pessoas viram ele. Então, meu irmão, você tem que dar passos de fé também na sua vida, porque o Senhor já tirou a tua cegueira. O Senhor tirou a cegueira desse homem, tirou a condição dele de ser mendigo, porque o cego não sabe para onde vai e o mendigo não tem para onde ir. Você sabe para onde vai, você tem aonde ir, você é filho do Senhor, você é filho de Deus. Então, certas situações que ainda você tem vivido, você precisa dar passo de fé. O Senhor já passou o lodo, agora falta você lavar. Você está entendendo o que eu estou falando para você essa manhã? De maneira espiritual, o Senhor já passou o lodo, falta agora você ir se lavar. Ele não quer apenas que você volte a ver, Ele quer que você mude a sua condição, Ele quer que você mude o local onde você está. Talvez esse local onde você está paralisado há tanto tempo, é o casamento, é a vida financeira, é na empresa, os negócios, eu não sei qual é, ministerial. E o Senhor quer que você dê passos de fé, e que você volte vendo, que você tenha uma visão totalmente transformada, um pensamento totalmente transformado de você e das coisas que estão ao seu redor. Porque Ele já tirou você do anonimato, Ele já te fez uma pessoa conhecida, e é assim que Ele fez com esse homem cego. E o Senhor pode mudar todo e qualquer tipo de sentença, e esse homem tinha essa sentença, primeiro, da cegueira e de ser mendigo. Qual é a sentença que o Senhor não pode tirar da tua vida? Você já perguntou para você? Se o nosso Deus é poderoso para todas as coisas, saiba que toda sentença Ele pode mudar. Tome isso como posse essa manhã. Que você saia daqui vivificado e com a tua fé vivificada também, sabendo quem é o nosso Deus. Lá em João, no capítulo 11, nós temos uma história muito conhecida e muito bonita, que é a história de Lázaro. Ali, Lázaro também teve uma sentença sobre ele, porque quando Lázaro morre, as irmãs dele, quando o Senhor encontra ali Marta e Maria, elas falam: Senhor, ele já está morto há 4 dias, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Havia uma sentença sobre a vida daquele homem, mas Jesus, Ele quebra qualquer tipo de sentença. E saiba que quando Ele faz isso, é porque também Ele quer que as obras dEle sejam manifestas na sua vida, assim como Ele fez isso com aquele cego. Você tem que ver isso na tua vida, que as coisas que Ele muda, que Ele está mudando na sua vida, que Ele vai mudar, são as obras dEle que serão manifestas na tua vida. Lá no versículo 4 de João 11, a palavra nos diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade, a enfermidade de Lázaro, não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Presbítero César, esse problema que o Senhor passa hoje, o nome do Senhor Jesus Cristo já está sendo glorificado através disso. É como as pessoas falam, talvez, eu só estou pegando esse exemplo dele hoje, olhar e falar assim: ele está doente, o Senhor já olha e fala: está curado. Ali no versículo 37 de João 11, olha o que o Senhor fala, olha o que as pessoas falam. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Se ele abriu o olho do cego, você acha que ele não iria fazer com que Lázaro voltasse a viver? Sim, porque no versículo 43, o Senhor fala: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Não existe sentença na tua vida que o homem tenha falado, que tenham decretado, que o Senhor não possa mudar. Amém?
Não existe sentença que não possa mudar. E essa sentença que estava sobre a vida desse homem, que também foi mudada, o qual o Senhor ali fez a cura. E para finalizar, tem algo aqui, que pode ver que aqui, esse cego não clamou, esse cego não chamou, esse cego não foi, não tocou no Senhor, foi a ação do Senhor Jesus em relação a este homem. Mas ele fez a parte dele, porque quando o Senhor falou para ele, vai e lava-te no tanque, o que ele fez? E se ele tivesse pego ele mesmo, cuspido num pano, no trapo dele talvez, e tivesse passado nos olhos? E agora? Esse homem aponta para algo que nós temos que ser também obedientes à palavra. Aquilo que o Senhor tem falado para você, meu irmão, seja obediente. Talvez o Senhor tenha falado tanto tempo com você, está falando e você não está sendo obediente, e você não recupera a visão nesta área. E esse homem agora vai até naquele tanque com toda dificuldade, e ele volta vendo, aponta para a obediência do homem. E é assim que nós também temos que ser obedientes à palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Que esta palavra esteja guardada dentro do teu coração, e que você essa semana, esse novo mês de fevereiro, você pode ver que o mês está se acabando, né? Hoje é dia 30, amanhã é dia 31, né? Dia 31 amanhã, e talvez você esteja como esse cego. Puxa, não aconteceu isso no ano de 2021, nós entramos no ano 2022, está se findando o mês de janeiro, e ainda não aconteceu. Pensamento, a visão do cego. Mas o tempo do Senhor é totalmente diferente. Nós temos o hoje, dia 30, nós temos o amanhã, dia 31, e o Senhor pode realmente fazer isso acontecer na tua vida, aquilo que você tem almejado e aquilo que você tem esperado. Porque o tempo do nosso Senhor é totalmente diferente do nosso, amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, nós vamos estar orando. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, eu não tenho ideia daquilo que você passou, do que você está passando, ou daquilo que você tem esperado, aquilo que você tem pedido há tanto tempo, essa área que você tem pedido, e você não ver as coisas acontecer. Eu quero dizer algo para você essa manhã, que o Senhor, Ele já passou o lodo. Você está me entendendo? O Senhor já passou o lodo, independente qual é a área. O Senhor pegou a saliva como fez com aquele homem cego e mendigo, e passou o lodo nos olhos dele. Assim o Senhor faz com todas as áreas, porque quando o Senhor passa, tudo muda. Tudo muda. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria de ter esse tempo de oração com você. E que agora toda a cadeia seja quebrada em nome de Jesus. Toda vergonha esteja por terra em nome de Jesus. Todo medo, todo sofisma esteja por terra agora em nome de Jesus. Eu não sei quem é você, mas talvez você entrou aqui essa manhã e se sentindo como esse cego, sem esperança, aguardando o dia da vitória, aguardando as coisas acontecerem, ouvindo essas palavras, se sentindo triste, incapacitado de falar do amor do Senhor Jesus Cristo, de levar as pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você talvez entrou aqui essa manhã se sentindo esse mendigo na sua vida financeira, esse mendigo dentro do seu casamento, nos seus negócios, no seu emprego, esperando realmente pela cura, sem saber quando
vai acontecer. Mas uma coisa eu posso dizer para você, ela vai acontecer, porque tem aquele que faz. E eu gostaria que você quebrasse isso agora nos teus pensamentos e no teu coração. Eu vou chamar você aqui para frente. Nós queremos ungir você. Você que olha para essa área, que você tem lutado tanto, você tem batalhado tanto, e você se sente como esse cego. Você está sentindo como um cego, não sabe para onde ir, não consegue ver. Mas eu posso dizer uma coisa, o Senhor sabe quem é você. Você se sente à beira do caminho, o Senhor sabe quem é você. Ele nunca deixou de olhar para você, Ele nunca se esqueceu. Ele nunca esqueceu do sonho que está no teu coração, dos desejos que você tem. O mundo talvez pode ter esquecido, mas Ele nunca se esqueceu. Então, se você precisa que o Senhor passe por essa área agora, assim como o Senhor estava caminhando e passou por aquele homem, se você necessita que o Senhor passe por essa área agora, eu gostaria de chamar você aqui para a frente, que você se colocasse aqui à frente. Eu gostaria de chamar os pastores, os presbíteros, os diáconos. Nós não vamos orar com essas pessoas ainda. Você se coloca aqui à frente. Você que está precisando, olhando e pensando, Senhor, passa por essa área, Pai. Me veja nessa área, Senhor. Você que está se sentindo como um cego ali. Eu não sei qual é a área, mas uma coisa eu posso dizer. O Senhor me fala aqui que tem pessoas aqui que estão se sentindo assim, cegas, e que necessitam que o Senhor passe por essas áreas. Que você se colocasse aqui à frente. Nós não vamos orar ainda com eles. Pode vir. Feche os seus olhos. Quebre agora essa vergonha na tua vida. Quebre esse sofisma. Em nome de Jesus, para que você seja ungido. Para que nós possamos orar por você. Para que os seus olhos se abram. Para que você veja a direção certa. Para que você possa contemplar com os seus olhos aquilo que o Senhor vai fazer. Pode vir para frente, pode se colocar na frente. Os diáconos, por favor, ajude eles, vem para frente. Por favor. Por favor. Pode vir, César. Amém. Amém. Olha, você que veio aqui para frente, para você que veio aqui para frente, eu gostaria de dizer algo para você, mas antes de falar, eu preciso chamar você, meu irmão, minha irmã, você que está precisando que o Senhor passe por essas áreas, e olhe por isso, esse sentimento que você tem dentro do coração, não perca a oportunidade, em nome de Jesus, não perca a oportunidade. Nós estamos num ambiente seguro, nós estamos na casa do Senhor. Você que veio aqui para frente, você que está esperando que o Senhor passe por essa área, eu quero dizer algo para você, escute muito bem. O Senhor já passou o lodo. O Senhor já passou o lodo. Aquele homem, quando recebeu o lodo nos olhos dele, ali ele já tinha recebido a cura. A cura foi decretada ali. Ele apenas desceu ao tanque e lavou os olhos dele. Então o Senhor já passou o lodo nos teus olhos. O Senhor já passou pelo caminho e te viu. Ele viu essa situação. Ele passou o lodo nos teus olhos. É só você dar o passo de fé e se lavar, como aquele homem fez.
A cura, quando ele saiu cego ainda, ele não estava enxergando nada, mas a cura já tinha acontecido. Então, meu irmão, esse tempo que você está saindo desse lugar, que você não está vendo nada, a cura já foi decretada, porque o Senhor já fez e você tem que crer nisso, amém? E eu gostaria que os pastores, que você que está aqui, que veio à frente, que você não vá embora sem que o pastor ore por você, amém? E nós vamos orar. E você que está sentado aí atrás, você levante as mãos aqui, nós vamos orar. E você também ore por você nesse momento, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é verdadeira e que é fiel. E nós queremos pedir agora, Senhor, por nós e pelos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, à frente, que estão necessitando, Senhor, que o Senhor passe por essas áreas. Nós já sabemos e nós cremos que o Senhor já passou, assim como o Senhor fez com aquele cego, o Senhor já passou o barro nos olhos, que eles tenham uma confiança agora, Senhor, assim como aquele cego teve, de descer ao tanque e se lavar. Que os olhos dos teus filhos sejam abertos, que eles possam enxergar de maneira clara, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer e aquilo que o Senhor quer entregar. Que eles possam enxergar, Senhor, a vida financeira sendo transformada. Que eles possam enxergar e ver, Senhor, o casamento sendo transformado. Que eles possam enxergar, Senhor, e ver a cura que já chegou. Que eles possam ver e enxergar, Senhor, os filhos, os parentes, os amigos que estarão um dia aqui, estarão recebendo o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que os olhos agora dos teus filhos sejam abertos, ó Pai, porque o seu tempo é totalmente diferente do nosso tempo. Que eles sejam vivificados. Que aquele que está aqui essa manhã, que achou que não dá mais tempo, que isso não vai mais acontecer, que é o fim, que eles possam ter a mente deles transformada, o pensamento deles transformados, porque para o Senhor não é o fim, é apenas o começo. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Traz a cura, Senhor. Cura agora. Cura, Senhor, a tua filha. Cura o teu filho aqui essa manhã, o teu servo. Que ele saia daqui, Senhor, com a visão dele transformada. Que as escamas dos olhos dele, a cegueira dos olhos deles caiam por terra em nome de Jesus. Que eles possam ver que eles são capazes para fazer aquilo que o Senhor determinar para eles. Que eles vejam que eles sejam capazes de falar da sua santa palavra para as outras pessoas. Que eles vejam que eles são capazes de levar as pessoas a te conhecerem. Muda essa situação, Pai. Tira os teus filhos agora deste lugar. Essa situação deste lugar que há anos estava ali, na escuridão, Senhor. Retira isso agora, Pai, em nome de Jesus. E traz a mudança necessária, Pai. Que os teus filhos, Senhor, recebam o novo agora. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, esse ano 2022, como já declarado aqui, um ano doce, um ano cheio de conquistas, conquistas pessoais, conquistas no trabalho, conquistas financeiras, no casamento, nos filhos, mas principalmente, Senhor, a conquistas, ó Pai, as conquistas das pedras na nossa coroa. Que os teus filhos sejam transformados, que eles saiam daqui renovados essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, e nós te agradecemos, porque a tua visão, Pai, a nosso respeito, é totalmente diferente da nossa visão, e os teus pensamentos, ó Pai, a nosso respeito, são totalmente diferentes dos nossos pensamentos. Obrigado porque o Senhor nos tirou do anonimato,
O Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos fez conhecidos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor quebrou todo tipo de sentença, que todo tipo de sentença de morte, de doenças, de fracasso, de separação, de derrota, seja quebrado agora em nome de Jesus. Porque o Senhor é o único que pode quebrá-las e retirá-las de nós. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã. Queremos te agradecer por esse mês abençoado qual o Senhor nos deu. Nos prepara, Senhor, para esse mês que está chegando. Que os nossos olhos possam contemplar, Senhor, tuas maravilhas e todas as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre cada um de nós. Glorificado seja o teu santo nome. Leva o teu povo agora para casa. Que eles tenham, Senhor, um domingo abençoado. Que eles tenham uma semana de vitória. Uma semana abençoada. Um início de mês abençoados. E aquilo que eles não enxergaram, aquilo que eles não viram hoje, que eles passem a ver hoje, a partir de hoje, Pai. E através do teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo ainda que o Senhor vai fazer no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Que você seja abençoado, que você tenha uma semana abençoada e que os teus olhos contemplem as maravilhas que o Senhor vai fazer e vai derramar sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você que veio para frente, não saia daqui antes de orarmos por vocês. E se você quer uma oração específica, você pode vir para cá, que os pastores, presbíteros também estarão orando por você, amém? Que Deus te abençoe e vá em paz.